Bom dia, meus queridos alunos do terceiro aninho do Colégio Objetivo Tinhandeara. Tudo bem com vocês? Que saudades que eu sinto de cada rostinho, de cada sorriso, de cada abraço. Espero que tenham tido uma Páscoa abençoada, repleta de amor, paz, harmonia, né? Que seja uma data que nos traga muita esperança, não é verdade? Que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Bom, para começar nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês estivessem com a apostila em mãos, que eu vou explicar os exercícios que vocês farão, para que da quarta-feira eu passe a correção dos exercícios de quarta passada e dos exercícios de hoje. Certo? Então hoje nós vamos fazer análise e reflexão sobre a língua, sobre a letra R, parte 1, ok? Então vocês vão na página 76, fazendo um grande favor. Bom, nesse exercício está falando assim, ó: vamos prosseguir com nossos estudos ortográficos? É hora de trabalharmos com a letra R. Para começar, um desafio: forme palavras de 5 letras, combinando as letras abaixo. Então, aqui, vocês estão observando que vocês têm 5 letrinhas. A letra E, a letra T, O, M e R. Então, vocês terão que formar palavras combinando essas letras, certo? Então, você vai lá, por exemplo, vou fazer uma só de exemplo. Temor. Temor é ter medo, certo? Então, aqui nós formamos temor. Aí você escreve a palavrinha temor. Aí você prossiga e vai criando palavrinhas, ok? As palavrinhas que você for criando, você vai escrevendo. Aí vamos lá. Leia as palavras formadas e observe se a letra R ocupa o mesmo lugar em todas elas. Então, vocês vão observar se a letra R, ela ocupa o mesmo lugar. Ou seja, se ela é sempre o R inicial, se ela é o R final, se ela está no meio. Vocês vão observar até a sonoridade também. Depois, vocês vão fazer essa mesma observação em um número maior de palavras, realizando as atividades propostas a seguir. Então, olha lá. A letra R está destacada em todas as palavras da tabela, ok? Então, vocês vão observar essa tabelinha, vendo que a letra R, ela está destacada, certo? Então, você vai pintar a sílaba da qual ela faz parte. Então, olha só. Você observe aqui. Orelha. Você está vendo que a letra R, ela está em destaque? Ela está em negrito. Então, olha só. Universo. Interno. Entrevista. Apartamento. Cravo, catedral, serpente, horizonte, quarto, estreito, altura, branco, disfarce, agora, girafa, outro, irmã, comprido e periscópio. Então, de cada palavrinha dessas aqui, você vai pintar a sílaba, certo? Que o R faz parte. Então, ó, vamos lá. Orelha. Então, você vai pintar o que aqui? Ure. Porque separando em sílaba, você vai ter o O numa sílaba sozinha, depois o re, depois o lhá. Então, você vai pintar a sílaba re, o R e o E. Aqui, universo. Qual a sílaba onde está o R? É o ver. Então, você vai pintar o V, o E e o R, ok? Então, esse exercício você deve pintar a sílaba onde o R está presente. Depois, no exercício B, copie as palavras da tabela de acordo com as indicações dadas.
Então, você vai vir aqui, letra R no meio da palavra, ok? Então, você vai R no início da palavra, no início da sílaba, certo? Então, você vai vir olhar dessas palavrinhas, qual delas tem o R no início da sílaba. Por exemplo, orelha. Orelha, se você separar, você vai ter uma sílaba, o R e o E. Então, ela tem o R no início da sílaba. Então, aqui você vai colocar orelha. E o R no meio da sílaba? Por exemplo, você tem lá entrevista. Ó, você tem o em, que é uma sílaba separada, o tre. O tre, você tem o T, o R e o E. Então, nesse caso, o R está no meio da sílaba. Então, aqui você vem e coloca entrevista. E o R no final da sílaba? O R no final da sílaba, você tem, por exemplo, irmã. Irmã, você tem o R no final da sílaba. Final da sílaba, viu? Não é final da palavra. Não é a sílaba final. Por exemplo, aqui, irmã, o R não está no final da palavra, mas ele está no final da sílaba. Então, vocês têm que se atentar bastante a isso. Bom, aí aqui nós temos o seguinte. Vamos pesquisar mais palavras com R no meio da sílaba? Para essa super tarefa, que tal trabalhar com um colega? Você pode trabalhar com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho, com quem estiver na sua casa. Antes de começar, leiam as instruções dadas a seguir. Ok? Então, nós temos aqui. As palavras escritas devem ter o grupo de letras indicado nos quadrinhos, em qualquer posição. Por exemplo, você não tem que se preocupar se começa com a letra, se está no meio, qualquer posição, desde que você consiga completar esse grupo aqui. Faz assim, quem terminar primeiro é o vencedor, igual a gente costuma fazer nossos desafios em sala, com muita saudade dos nossos desafios. Então, você tem aqui, ó, o B e o R. Então, você completa. Que palavra que tem o B e o R? Bravo, tem o B e o R. Abraçar, tem o B e o R. Setembro, tem o B e o R. Ok? Então, aqui você já tem 3 dicas. Você pode colocar bravo, ou abraçar, ou setembro. Observaram que aqui começa com BR, aqui está no meio, aqui está no final? Para vocês verem que não tem problema a posição. E aí, vocês vão fazer com todas. Ok? Então, olha só, aguardem o sinal do professor e boa sorte. Aí pede para alguém falar já e você começa com B e com R, com C e com R, com D e com R, em todas. Vocês vão, né, e vão fazer essa atividade. Só que tem algumas que você vai ter que fazer. Desculpa que aqui subiu. Tem algumas que você vai ter que fazer um X porque não existe, certo? Então aí eu vou falar para vocês aquelas em que não existe palavra que tenha essa combinação. Ó, o H e o R. O H e o R pode fazer um X que não existe palavra com H e R. O J e o R também não existe essa combinação. Pode fazer um X para eliminar antes de começar o desafio. O L e o R também não existe, certo? O M e o R também não tem essa combinação. O N e o R também não tem. O Q e o R também não tem essa combinação. O S e o R também não tem. O X e o R não tem essa combinação. E o Z e o R não tem, certo? Fora esses, vocês terão que completar com uma palavra que tenha a combinação. O G e o R, o F e o R, ok? Aí vocês vão ver quem conseguiu completar primeiro que vence o desafio. Certinho?
Bom, feito isso, agora é a hora de fazer a correção da lista com o professor. Anotem algumas observações, certo? Aí vocês vão responder que consoantes podem aparecer antes do R na mesma sílaba. Vocês vão observar aqui. A nossa correção virá na quarta-feira, tudo bem? Aqui é para vocês fazerem de acordo com o que vocês aprenderam, com o que vocês observaram e o que vocês acham. Vocês vão colocar aqui que consoantes podem aparecer antes do R, na mesma sílaba. Você vai analisar aqui. Que consoantes não podem aparecer antes do R, na mesma sílaba. Você vai observar também. Levando em conta essas que eu pedi para vocês assinalarem, que não existe a combinação. Tudo bem? E para quebrar a cuca, por que será que o R não pode aparecer depois do H? Por que será, hein, que o R não pode aparecer depois do H? Vamos ver o que vocês acham para a gente fazer a correção na quarta. Bom, aí vocês vão para o exercício 4, né, da página 79, onde vocês terão um trava-línguas. Olha só. Veja como é possível construir divertidos trava-línguas, brincando com a letra R no meio da sílaba. O potro preto de Pedro tá preso perto da praça. Da praça Pedro I, o potro preto de Pedro. Um prato de trigo para um tigre triste, 2 pratos de trigo para 2 tigres tristes, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Quero que vocês façam aí em casa, bem rapidinho, se vocês conseguem, né, falar esse trava-línguas sem travar, sem errar, ok? Depois vocês vão escolher um grupo de palavras com R no meio da sílaba, que é consoante mais R mais vogal, tipo assim, crá, frá, né? Então, assim, consoante mais R mais vogal. Igual aqui, ó, consoante mais R mais vogal, pra, consoante mais R mais vogal, tri, com o R no meio. E aí, você vai criar o seu trava-línguas. Depois, desafie seus colegas a lê-lo em voz alta, vai ser divertido. O seu trava-línguas, ele deve ser colocado aqui e ele deve ter sentido. Porque, ó, o potro preto de Pedro tá preso perto da praça Pedro I. Então, vocês estão vendo que é um trava-línguas, mas é uma historinha. Né? Potro é um cavalinho, ele é um cavalinho preto, ele é de Pedro, ele tá preso na praça Pedro I, então ele tem sentido. Não pode simplesmente criar um trava-língua sem sentido, ok? Bom, feito isso, nós terminamos as nossas atividades sobre a reflexão sobre a língua. E aí, vocês terão como tarefinha a página 131, 132, 133 e 134, certo? Então, a nossa aula de hoje são esses exercícios, ok? Mais as tarefinhas. E na quarta-feira vai a correção da aula de quarta e da aula de hoje. Eu espero que vocês consigam compreender, fazer. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem mandar no grupo se tiver alguma dificuldade, se tiver alguma dúvida, que nós vamos tentar aí sanar essas dúvidas. Um ótimo início de semana, fiquem com Deus e até quarta. Beijos!